Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos reencontramos para juntos estudarmos um pouquinho mais sobre o mundo espiritual e o Evangelho de Jesus. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que deixaram seus comentários, que compartilharam os vídeos. Meu muito obrigado. Muito bem, então vamos iniciar a nossa apresentação do dia de hoje, falando sobre afeição e simpatia. O que nós podemos falar sobre afeição e simpatia? Para tanto, eu vou pedir a todos que possamos nos imaginar no espaço. Isso é importante, peço um pouquinho de paciência para este entendimento, mas vocês vão entender o objetivo. No espaço, quando olhamos para o cosmos, nós enxergamos aquela imensa escuridão, pontos de luz das estrelas, os planetas, alguma nebulosa, não é assim? E agora nós vamos imaginar todo esse espaço preenchido de uma poeira cósmica, uma energia cósmica, que nós chamaremos de fluido cósmico universal. Mas o que é esse fluido? Vamos trazer então aqui a questão de número 27 do Livro dos Espíritos, que diz assim: há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. A matéria é o fluido cósmico ininteligente, ou seja, não é pensante, é como se fosse a luz, é um fluido, uma energia como a luz. E o espírito, que é a energia cósmica pensante. Essa é a diferença. Ou seja, há a inteligência, é um ser pensante, é uma matéria, um fluido cósmico inteligente. Isso é bom frisar e deixar bem assim assentado em nosso entendimento. E por cima de tudo, esse palio, que é o nosso Deus, o nosso Pai Maior, que é a energia cósmica geradora desse fluido cósmico, pensante e criador. Então a diferença, veja a importância de nosso Pai Maior, de nosso Deus, que é essa energia cósmica pensante e criadora. Isso que é muito importante termos em mente, que nós estamos todos amparados por essa energia e todos conectados, como já iremos ver. Muito bem, vamos detalhar um pouquinho agora do macro para o microcosmos, e vocês já vão entender a que me refiro. Muito bem, então todo o espaço está ocupado por este fluido universal. As galáxias, as nebulosas, estão todas preenchidas e conectadas por esse fluido. Dentro das galáxias estão os sistemas solares, os planetas, as estrelas, não é? E cada sistema está também imerso nesse fluido. E vibram energias que se transportam até outros sistemas. Então todos estão conectados e influenciando de acordo com a proporção de geradora, de tamanho, enfim, de intensidade, que também iremos já falar sobre isso. Estou adiantando aqui. Muito bem. Dentro de cada planeta, então, ele está imerso nesse fluido e também, por sua vez, interfere em outros planetas. Todos estão imersos no fluido universal e se comunicando através dessas vibrações, dessas radiações. Trazendo aqui para o nosso planeta Terra, o ser humano, não é? Então, o ser humano também nós não podemos dizer que ele é um pequeno mundo, um pequeno universo. Com certeza muito já se falou sobre isso. Por isso que eu falo aqui sobre o macro e o microcosmos. Isso é muito interessante e importante o entendimento. Então o ser humano influencia a outros seres humanos, influencia aos animais, influencia os vegetais, não é assim? Então o ser humano ele influencia aos outros seres da mesma forma, na proporção que também é influenciado por eles, através desse fluido cósmico, essa energia. Então nós vamos perceber que todos nós estamos conectados uns com os outros e influenciando. É muito interessante essa questão e vamos desenrolar o objetivo desta apresentação de falarmos sobre
afeições, não é? Simpatias, sintonias. Já iremos ver todas essas questões que são tão importantes, vibrações, não é? Simpatias e antipatias. Tudo isso iremos detalhar nessa apresentação. Vamos fazer aqui uma pequena analogia de um lago para podermos entender melhor. Imagine-se que em um lago, lá no centro do lago nós atiramos uma pedra. Essa pedra, ao cair na água, vai formar ondas, não é assim? Essas ondas irão se propagar até as margens do lago. Mas vamos imaginar que não haja margem, que não haja a margem do lago, ou seja infinito. Então essas ondas irão se propagar, teoricamente, infinitamente, ou seja, por todo o universo. E em verdade, o fluido cósmico universal, ele age desta forma, através de ondas de frequências de energia, vai transmitindo de um para outro, um influenciando o outro na sua proporção. Desde as galáxias, os sistemas solares, os planetas e os seres que habitam a cada planeta. Veja que interessante. Para contribuir com o estudo, vou trazer aqui a obra A Gênese, no capítulo 2, item 23 e 24, chamado capítulo A Providência. Bem interessante. O fluido universal, ele age sobre a natureza de nosso planeta e todos os seres que nela habitam como intermediário do pensamento divino. Olha, veja que interessante. Ou seja, todos nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal, criado por Deus, não é? E que continua irradiando sobre todos nós, e assim cada um de nós está em contato com esse fluido cósmico vindo de Deus. Então, por isso que nós falamos, tem uma expressão aqui muito característica colocada por Jesus. Estamos nele como ele está em nós. Lembram dessa expressão? Ou seja, o Mestre Jesus nos leciona que todos nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal que foi criado por Deus, essa causa primeira, inteligente, criadora, não é assim? Então a gente vai percebendo que todos nós estamos imersos em Deus e Deus está imerso em nós. Isso é muito interessante, muito importante. E isso alimenta muito a nossa fé, a nossa confiança no Pai Supremo. Muito bem, dando seguimento no entendimento do macrocosmos para o microcosmos, aonde falávamos sobre o fluido cósmico universal, agora falaremos sobre o fluido perispiritual. E eu já explico. O fluido perispiritual é a matéria, digamos assim, que forma o corpo do espírito, que nós chamamos de perispírito. Muitas vezes podemos entender de uma forma em que como se o perispírito, o corpo espiritual, tivesse inteligência própria, mas ele não tem. Ele é apenas intermediário do espírito, da mente, que é o ser inteligente, que somos nós em verdade. Então isso é muito importante de ter esse entendimento, porque o perispírito ele é uma energia imersa no fluido cósmico universal, que também gera, irradia vibrações e recebe vibrações. Mas as vibrações que ela irradia partem de nós, espírito, mente. Isso é muito interessante. Quero deixar aqui um card para assistirem mais tarde uma apresentação que fala sobre A Morte Não é um Adeus, é uma playlist, e que no vídeo 2 eu explico exatamente essas conexões entre o corpo físico e o duplo etérico, e o perispírito, que é a roupa do espírito, com o espírito, e as suas conexões fluídicas, os chakras, centros nervosos. É muito interessante, convido todos a assistir. Muito bem, continuando aqui na obra A Gênese, capítulo 14, item 17. O que fala? Sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ou seja, do plano espiritual. Então, o nosso perispírito, o nosso corpo astral, digamos assim, ele é de mesma natureza que o corpo astral dos espíritos desencarnados, num plano espiritual. Então tem a mesma natureza. Por que eu estou falando sobre isso?
porque ocorrem as comunicações, as interferências, as influenciações entre os corpos de mesma natureza. Isso é muito importante. E eu coloquei aqui uma analogia que fica bem fácil de entender. O que eu disse? Assimila-se a uma esponja que se embebe de líquidos. Veja só. Então, isso explica a sensação desagradável ou agradável quando nós vamos a uma reunião, a uma assembleia de pessoas, nos relacionamos com as pessoas e de repente podemos nos sentir de uma forma desagradável, querendo sair daquele local, ou nos sentimos bem agradável, bem encaixados, ou seja, nos dá satisfação. Da mesma forma, nós nos aproximamos de pessoas que sentimos simpatia, ou nos afastamos de pessoas que nós sentimos antipatia, sem nem falar com a pessoa. É natural. E isso tudo é explicado através dessas sintonias ou distonias, antipatias que ocorrem entre nós, espíritos que somos, encarnados e desencarnados. Então podemos dizer que o nosso perispírito age sobre o perispírito de outro, encarnado e desencarnado, enquanto o outro também age sobre nós. Isso é importantíssimo, esse entendimento, para tudo que a gente vai ver agora. Muito bem, então vamos falar agora um pouquinho sobre as influenciações espirituais. Imagino que muitos já deviam estar pensando sobre essa questão das influenciações. Através do pensamento e do sentimento, as emoções, e dos sentimentos, o pensamento que irradia sempre, as energias e que vão gerando simpatias e antipatias. Trago então a questão de número 459 do Livro dos Espíritos, já comentei em outras apresentações essa questão. Diz assim: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? O que você que está me assistindo pensa sobre essa questão? Os espíritos podem nos influenciar, podem nos prejudicar, nos ajudar? Eles nos influenciam? A resposta para a questão de número 459. Mais do que imaginais, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, essa resposta traduz uma grande realidade. Todos nós, o tempo todo, somos influenciados pelo mundo espiritual. E isso é muito importante, esse entendimento, para que a gente possa nos aproximar de seres de luz e nos afastar de seres de sombras, nos proteger contra os seres de sombra. Por isso que esse entendimento e esses estudos são tão importantes para nos acalmar, trazendo informações aonde vamos construindo um conhecimento, sedimentando essas informações, nos sentindo mais tranquilos, mais seguros e sabendo como agir frente às influenciações negativas do plano espiritual. Quero convidar a todos a assistirem um vídeo chamado Sozinhos. É muito interessante, é um grupo espiritualista que produziu, são artistas jovens que produziram esse vídeo muito interessante, eu recomendo para todos assistirem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, o link para que vocês possam assistir mais tarde e vocês vão perceber o quanto que é verdade o que é colocado naquele vídeo. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre sintonias e brechas. Acredito que muitos já ouviram falar essa expressão. Não deixa brechas, não abre as janelas para a espiritualidade mais densa, porque eles entram. Não é assim que a gente fala? E olha o fundo de verdade que tem esse simples entendimento quase que popular. Pelo modo de sentir e pensar, estabelecemos um ajuste de comprimento de onda vibratória. Olha que nós já vamos perceber a emissão de energia eletromagnética que irradiamos. Vamos entender um pouco mais aqui. Muito bem. Os que pensam e sentem igual a nós vão se conectando com essas vibrações. Ou seja, entramos em sintonia com eles. Vamos colocar aqui uma analogia do rádio, da emissora, não é? De uma emissora de rádio e nós aqui com o rádio.
Quando nós queremos sintonizar com uma emissora, nós vamos mexendo no ajuste até atingir determinada frequência e aí ouvimos a estação, a emissora, não é assim? Pois conosco acontece da mesma forma. Nós irradiamos ondas eletromagnéticas, que é o nosso pensamento, e ele vai numa determinada comprimento de onda, numa determinada frequência, como eu já expliquei antes, ou seja, uma frequência maior, comprimento de onda menor. Uma frequência menor, comprimento de onda maior. E quando nós nos conectamos com outras entidades espirituais que têm o mesmo comprimento de onda ou frequência, nós nos ajustamos. E se nós estamos numa frequência baixa, num grande comprimento de onda, que é um pensamento mais denso, um pensamento de tristeza, ou então de raiva, de ódio, de cólera, mágoa, não é? Nós vamos nos conectar com entidades espirituais nessa mesma vibração. E aí eles nos encontram e vêm até nós. Olha o risco que corremos quando damos vazão a essas frequências baixas. Por isso que precisamos nos elevar o nosso pensamento com a prece, com a nossa vigília, não é assim? Porque daí teremos uma alta frequência. E com a alta frequência iremos nos conectar com entidades espirituais de alta frequência, ou seja, seres de luz, os anjos amigos, benfeitores espirituais. Bem assim que funciona. Então, as brechas são exatamente essas combinações de baixa frequência que nós emitimos e está sendo emitido também pelos nossos irmãozinhos mais densos, não é? Ou seja, que estão nas sombras ainda, irradiando baixa frequência, se conectam, se combinam conosco e, através, como nós falamos, dessas brechas, abrimos as janelas e eles entram. Ou seja, praticamente convidamos a esses irmãozinhos das sombras a entrarem em nossa vida, entrarem em nosso lar. Olha o perigo que corremos. Muito bem, como nos proteger, então, dessas conexões, dessas combinações com os irmãozinhos mais densos? Vigilância, oração. Evitem e corrige todas essas influenciações negativas que outros podem ter sobre nós. E inclusive nós também sobre os outros. Então, quando oramos, nos controlamos o nosso emocional, vigiamos, não é assim? Porque quando nós controlamos o nosso emocional, nós não permitimos que se criem sentimentos negativos. Então nós vamos permitir emoções positivas que vão criar sentimentos positivos e que irradiam, vibram em alta frequência. E os sentimentos negativos gerados pelas emoções negativas geram frequências baixas, densas. Então a forma da gente se proteger é se manter sempre em prece, controlando as nossas emoções, procurando sempre manter o nosso padrão mental, a nossa vibração elevada, procurando fugir de pensamentos densos, pensamentos maus, pensamentos de ódio, de mágoa, de vingança, não é assim? Então veja que nós podemos, está em nossas mãos, essa possibilidade de evitar a conexão com os nossos irmãozinhos das sombras, os nossos irmãozinhos mais densos, que eles venham a nos prejudicar e assim fechamos as janelas, fechamos essas brechas, como assim dizemos. Orando, vigiando e obrando, trabalhando no bem. Então, quando nós procuramos alguma atividade que seja de auxílio aos nossos irmãos mais necessitados ou não, inclusive familiares, não é? Então, nesse trabalho do bem, nós também irradiamos, porque trabalha o nosso emocional, trabalha os nossos sentimentos de luz, o que há de luz dentro de nós. Então, vibramos em alta frequência. Essa é a forma da gente se proteger. Gostaria de convidar a todos agora a estudarmos 3 questões do Livro dos Espíritos, colocado por Allan Kardec. Quais são elas? Questão de número 387, 388 e 389. Vocês já vão entender por que eu trago essas 3 questões. Primeira, a simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior?
Ou seja, eu simpatizo com uma pessoa porque eu já a conhecia? Essa é a questão. Resposta: não. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente sem que se hajam conhecido como encarnados. Ou seja, já existe uma afinidade de objetivos. A atividade mental que gera aquela frequência alta ou baixa gera a sintonia, gera a simpatia, gera a aproximação com outro ser, não é? Encarnado e desencarnado, que tenha a mesma vibração. Veja como tudo vai se encaixando. Questão 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas não seriam o efeito de uma espécie de relação simpática? Resposta: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. Né? Isso foi lá em 18 de abril de 1857. Nós já avançamos muito nessa área da ciência. Coloquei aqui mais um pedaço que fala assim: o magnetismo é a bússola desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. É a antiga questão do ímã, que gera um campo magnético no entorno do ímã, que gera a aproximação por atração ou repulsão. É a mesma coisa, a energia mental que irradiamos é eletromagnética, em determinada faixa de frequência, não é? Então é desta forma que nós vamos gerando simpatias e antipatias. Tudo está relacionado. Nós podemos já conhecer alguma pessoa de outras existências e que temos a mesma vibração, a mesma sintonia, por isso temos simpatia, mas também não precisa necessariamente conhecermos, inclusive em outras existências. Basta que tenhamos a mesma vibração. Isso já gera naturalmente essa aproximação, essa simpatia. Veja, interessante. Questão 389. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Ou seja, aquela antipatia, nunca vi a pessoa nunca me disse nada, não fez nada contra mim, mas eu acho ela antipática. Da onde vem essa situação? Espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. É a mesma história da aproximação, a repulsa. Ou seja, se reconhece a vibração negativa. Então, por isso, há uma repulsa, há um afastamento. Isso é muito interessante. Observem que a energia que emitimos é que gera essa simpatia ou antipatia. Não é consciente. Ou seja, não é porque nós pensamos e concluímos, não, aquela pessoa é antipática, não vou me aproximar dela. Não é consciente, é inconsciente. Nós enxergamos a pessoa, não falamos nada, a pessoa não falou nada, às vezes nem olhou para nós, mas nós não nos aproximamos. Parece que aquela pessoa tem alguma coisa de errado. Não é assim que acontece? Muitas vezes somos apresentados com alguma pessoa e não conseguimos nos relacionar, ela se mostra antipática para nós. E outra pessoa que encontramos na rua, ninguém nos apresentou, começamos a conversar e parece que somos antigos amigos. Não é bem assim? Muito bem, falamos sobre a simpatia e antipatia das pessoas na rua, no trabalho, as pessoas de fora. Agora iremos falar dentro das famílias. Veja, agora a situação vai ficar um pouquinho mais interessante no sentido aonde há aqueles conflitos gratuitos dentro das famílias. Não é assim que acontece? Então eu vou trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, Famílias, é o título do capítulo. Parentesco corporal e espiritual. Vamos ver o que diz aqui para nós. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O que são os laços de sangue? São as famílias que se reúnem, não é? O casal e que geram uma criança. Aquela criança faz parte da família. São laços consanguíneos, não é? Mas esses laços verdadeiramente não representam os laços espirituais.
Então, já vou detalhar melhor aqui para poder entender. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Está aí a explicação. Ou seja, o pai e a mãe, não é? Geram o corpo do filho, mas não geram o espírito do filho, porque muitas vezes pode até acontecer do filho, o espírito do filho, não é? Ser mais velho que os pais, ser um espírito mais velho do que os pais. Então, os pais fornecem-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral, é a responsabilidade natural dos pais, aqui encarnados, não é? Para ajudar na progressão, fazendo progredir aquele ser que está nas responsabilidades dos pais. Então, nós recebemos a dádiva, não é? de termos um filho espiritual, mas somos responsáveis pela evolução, pelo crescimento, pela progressão, pelo ensinamento moral e ético para esse filho. Ou seja, não é só as questões materiais, são as questões morais, questões de repente de religiosidade, não é? E espiritualização deste filho, que é muito importante, a iluminação. Como eu sempre falo aos finais dos vídeos, eu falo sobre espiritualização e iluminação. E aos nossos filhos, todos nós somos responsáveis, enquanto pais, a transferirmos essas questões de espiritualização e iluminação para a evolução natural daquele irmãozinho que está num corpo de filho. É bem assim que acontece. Os espíritos que se encarnam numa mesma família são frequentemente espíritos simpáticos, ou seja, têm a mesma vibração, as questões magnéticas, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena, ou seja, já existe uma simpatia e muitas vezes já haviam situações pretéritas de outras vidas. Então, vai realmente apenas mudando a posição dentro da família, mas faz parte de uma grande família espiritual. Mas ainda pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores como provas. Então pode acontecer, de repente, dentro da família, tem alguém que em outra existência era, digamos assim, entre aspas, um inimigo. Alguém que realmente havia um grande conflito. E de repente esse alguém encarna numa família, aonde todos presentes naquela família eram inimigos dele em outra existência. Então acontece isso para que possa aparar essas arestas e haver a reconciliação, a bendita divina reconciliação, tão importante nas nossas vidas. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a presente encarnação. Então, quando nós nos reunimos numa família de encarnados, muitos já tinham história de companheirismo, de simpatias, e alguns não. Só que é tão importante essa questão de fazermos as reconciliações, o encaminhamento correto, moral e ético, com espiritualização e iluminação, que aquele filho, aquela filha realmente se vincule, haja um perdão, haja uma reconciliação, haja afeto de ambos os lados e que ao desencarnarem se façam pertencente à mesma família espiritual, para nas próximas existências não ser mais às vezes aquele filho problema, não é assim? Meio rebelde, que não se encaixa naquela família. Por isso que é tão importante que os pais tenham paciência e é tão interessante esses entendimentos para compreender quando um filho é muito diferente, que não se encaixa, é rebelde, não aceita as orientações dos pais, mas é muito importante que os pais, com este entendimento, acolham aquele filho, dando-lhe afeto. Isso é muito importante, atenção, carinho,
conversando sobre questões elevadas, mantendo paciência e persistência. Que mais lá na frente, no amadurecimento desse filho, virá todo o mérito, virá aquelas consequências benfazejas que esperamos, todos nós. Muito bem, então se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Por isso que há duas espécies de família. Existem as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Veja como se processa essa situação das famílias, como é interessante. As primeiras, por laços espirituais, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Ou seja, vai trocando de posição. O pai depois se transforma lá no avô, no bisavô, não é assim? Vai trocando de posição, era pai, já agora fica bisneto, vai trocando de posição. Mas vai se mantendo essas questões de ser duradouras, porque realmente são laços espirituais fortalecidos, por isso duradouras. E as segundas, por laços espirituais, laços corporais, desculpem. As segundas, frágeis como a própria matéria, veja bem, extingue-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Ou seja, se não houver realmente uma sintonia, uma ligação mental, de coração, de emoções e sentimentos entre esses irmãos, não haverá a perpetuação desses laços. Então, os laços corporais, eles podem propiciar a geração de laços espirituais. Esse é o objetivo. Por isso, os espirituais duradouros e os apenas corporais são frágeis, porque se extingue no desencarne, na separação, se extingue aqueles laços. Foi o que Jesus quis dizer, compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a minha família é verdadeira pelos laços espirituais. Quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, será meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja o que Jesus disse. O Jesus estava colocando exatamente essa união pelos laços espirituais. Então, extrapola as questões da família material encarnada, ou seja, colocando que além da encarnada, a grande família desencarnada também são irmãos. E todos, em verdade, toda a humanidade está conectada. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, a energia cósmica universal, pensante e criadora, como a gente colocou lá no início desta apresentação. Cuidemos mais de nosso agir, falar e pensar, porque vai depender dessas atitudes a nossa sintonia com benfeitores espirituais ou obsessores perversos. Ainda coloquei aqui, frisei. Então, através do agir, do fazer, as nossas ações, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, tudo isso junto formam vibrações, formam correntes eletromagnéticas que vão de maior frequência ou de menor frequência, vão se sintonizando com outros seres de mesma vibração, de mesma frequência, de mesmo comprimento de onda. Então nós vamos percebendo que se nós quisermos nos proteger contra as sombras, nós verdadeiramente devemos fazer a nossa parte. No pensar, no falar, no agir, no sentir, tudo isso junto. É muito importante e está nas nossas mãos. A amizade sincera. Conta a história que Amir e Farid eram dois mercadores árabes muito amigos
e que sempre viajavam juntos, cada qual com seus camelos, mercadorias e empregados. Em uma dessas viagens, em que o calor se apresentava abrasador no deserto, pararam às margens de um grande rio. Farid resolveu tomar um banho e para isso mergulhou nas águas caudalosas. Fosse porque se distraísse ou porque não se apercebesse, acabou sendo arrastado pela correnteza do rio. Amir, pressentindo o risco que corria o amigo, atirou-se no rio e o salvou, embora com esforço. Muito agradecido, Farid chamou um dos seus empregados e lhe ordenou que escrevesse numa pedra próxima, em letras grandes e profundas: aqui, com risco de perder sua própria vida, Amir salvou o seu amigo Farid. A viagem prosseguiu. Os negócios se realizaram e, no retorno, pararam no mesmo local para um descanso rápido. Começando a conversar, iniciaram uma discussão por divergência de opiniões. Com os ânimos acirrados, Amir esbofeteou a Farid. Muito magoado, Farid se aproximou da margem do rio, escolheu uma pequena vara e escreveu na areia: aqui, por motivos tolos, Amir esbofeteou a Farid. O empregado que escrevera na rocha a frase anterior ficou intrigado e perguntou: Senhor, quando foste salvo, mandastes gravar o feito numa pedra. Agora escreveis na areia a ofensa recebida. Por que agis assim? Farid largou a vara, olhou para o empregado e respondeu: os atos de bondade, de amor e de abnegação devem ser gravados na rocha, para que todos os que tiverem oportunidade de tomar conhecimento deles procurem imitá-los. Porém, quando recebermos uma ofensa, devemos escrevê-la na areia, bem perto das águas, para que seja levada por elas. Assim procedendo, ninguém tomará conhecimento da ofensa, e, acima de tudo, para que qualquer mágoa desapareça de pronto do nosso coração. Sábia ponderação de Farid. Se agíssemos todos dessa forma, menos ódios e malquerenças haveria sobre a terra. A gratidão seria a nota constante nos relacionamentos humanos, e ninguém esqueceria o bem recebido. Igualmente, os gestos de bondade se espalhariam, pois seriam exemplos de virtudes para muitos. Em contrapartida, menos doenças e indisposições seriam geradas pelos homens, pois não alimentando mágoa nem rancores, viveriam mais serenamente, o que equivale a menos propensão a enfermidades. A mágoa é sempre geratriz de infortúnios para si e de infelicidade para os outros. Jesus, o mais sábio terapeuta da terra, recomendou que pagássemos o mal com o bem e perdoássemos aos inimigos. Se nos propusermos a seguir esses ensinamentos, seremos visitados pela felicidade e pela paz de espírito. Muito interessante essa história de Amir e Farid, não é verdade? Veja como eles estavam em sintonia e vibração perfeita, que mesmo nos momentos onde houve aqueles atritos, eles mantiveram a amizade da parte de um e da parte do outro, mantiveram a amizade, mantiveram essa conexão, esse laço. Então a afeição e a sintonia nos trazem a explicação lógica e lúcida sobre tudo o que acontece em nossas vidas no mundo das relações humanas.
Então todas as nossas relações humanas, elas estão vinculadas a esses entendimentos de sintonia, distonia, simpatia, antipatia, as vibrações, as frequências, todos os relacionamentos humanos aqui na Terra, encarnados e os desencarnados, é bom sempre frisar. Muito bem, então, para encerrar, quero agradecer a todos aqueles que assistiram a este vídeo, que se inscreveram no canal, que compartilham os vídeos, meu muito obrigado. E como eu sempre falo no fechamento das minhas apresentações, desejo a todos que se espiritualizem e se iluminem. Este é o caminho da nossa evolução para dias melhores, dias benfazejos, espiritualmente falando, aonde realmente cada vez mais iremos nos sintonizar com os planos maiores, os anjos amigos, nossos benfeitores espirituais. Quero convidar a todos a nos reencontrarmos aos sábados, sempre às 14h15. Como eu sempre coloco, agora estou fazendo de forma periódica, num sábado uma apresentação e no outro sábado um vídeo mensagem narrado com uma história, como essa que eu coloquei agora há pouco. Então, muito obrigado mais uma vez por assistirem ao vídeo e que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.